Oi, Júlia. Bom dia, tudo bem? Você nos ouve? Bom dia, tudo bem? Estou ouvindo sim. Ótimo, perfeito. Depois eu falo de novo. Vocês vão apresentar trabalho, né? É o primeiro, o Sem Digital. Tá, Federico, Marília e André, certo? Isso. Vocês são mais E aí, vocês estão bem? Tudo bem, tudo bem. Estão aproveitando? O presencial, né? É. Pesado, ia estar assim, vazio para o seminário, né? Nossa, eu também dizem isso. Mas já é bom de estar Até falando que assim. tem bastante pessoas assim no presencial. Até pensei que fosse vir menos. Então, eu achei que vinha mais gente. Até o pessoal aqui de São Paulo, agora encontrei um amigo ali e falei para ele, pô, vocês são daqui, eu estou falando com um, com o outro. Ele está dizendo, ah, não, estou aqui no virtual. Nem pessoal, então. Nem, vem aqui, cara, vem tomar um café. Eu vim de longe. Isso. Parece até que veio do Marketing. Twitter. Eu fico cansado de evento online, é bom. Eu também, mas cansado, né? Meu artigo foi aprovado no Ingema também, a presencial. Eu vou presencial. Onde foi? Quando vai ser? Vai ter. Aonde? No final desse mês. Vai ser por aqui também, né? Vai ser São Paulo? Não sei se é qual prédio. Ah, tá. Sim, aqui. Dia 29 e 30. Sai um pouquinho da... Ai, precisa, né? Também. Até para nós, porque se a gente for para pensar, olá, oi, tudo bem, boa tarde, oi, fica à vontade. Estamos no nosso momento aqui presencial. Eu sou a Ana. E eu sou a Reisa. Tudo bem? Muito bem. Vou te conhecer. Eu cheguei e a Renata falou assim, olha, tem uma debatedora sua te procurando. Não, eu mandei foto minha assim, tirei foto, mandei na hora do almoço. Quero te conhecer. Eu fiz o mestrado inteiro com a Renata. Não conhecia ela presencial para conhecer aqui. Onde é? O mestrado inteiro. Só sabia, né? Tem gente do meu doutorado que eu não conheço. A gente se fala, passa Agosto? Você acabou de entrar. Tem no presencial, que já tem a Fran falou, olha, ela está disponível na quinta. Então, eu ainda podia. Tinha colocado. Eu falei, já estou numa condição, aqui está tarde. Aí ela tinha colocado. Eu sabia a mesma pessoa que você estava procurando, porque ela já tinha me falado, já tinha estado aqui. Então, eu falei, né? Então, eu não posso tinha minha agenda. Eu estou louca, muito tinha uma coisa aqui na tarde. Caso de ensino, são, mas os casos de ensino, não sei, não. Eu achei que fosse workshop alguma coisa. Aham. Deu certo. Foi isso, isso é legal. Foi isso. Gostando? Gostando. Bem desafiador. Só resolver esse Relação presencial. A estrutura está bem legal. O começo da internet, tudo. Porque você tem as aulas na nova USP, uma reunião, nós vamos cair. A gente estava usando o Duro, acho que estava usando. Não, eu mesmo, lá de lá para fora. Eu vim entrar numa sessão agora, eu já tenho que fazer 13, né?
Aí depois ele entrou, ele falou que eu chegava 5 minutos depois. Nossa, mas é um desafio, né? A gente chegou aqui, a gente estava aprendendo a descer. É que na C3 a gente faz assim, ó. É manual de acordo. Aí a gente chega aqui, tem botão pro áudio, tem botão não sei o quê. E na pós-graduação é tudo mais bonitinho, mas é tudo mais manual. Ah, tá bom. Qualquer coisa vocês precisarem, quantos trabalhos tem? 4? São 3. É bom que dá para discutir mais, né? E você é especialista em casos de ensino ou tem alguma? É que eu sou da área de ensino e pesquisa. Aí tem pesquisa meio que fica. E aí, caso de ensino não ficava dentro de ensino e pesquisa, era só uma mesa. Só que aí foi crescendo. Hoje em dia as revistas estão, né? Nossa, é muito legal. Não conhecia. Você lendo, adorei. Eu escrevi Vou começar. não sei se vai explicar, né? É muito legal. Então, saiu, mano. É propaganda, né? Não, ficou muito. Essa parte ficou muito legal. A gente já aplicou 3 vezes, a gente vai ficar outra agora, né? Na FEG. Eu também, né? Escolhendo assim, que a pessoa escreve. Você olhando pronto, parece fácil. Depois você parar para pensar, a pessoa pensar na estrutura, no enredo, numa história, que as pessoas consigam utilizar depois. Né? Depois de tiro, né? Tem um objetivo, tem questões. Eu acho que até a gente usava um modelo, que eu acho que aí o modelo a gente já viu lá do Ricardo. Não, fui eu que, na verdade, eu Nova de uma acadêmica, que se tirou super forte, né? Você coloca coisas assim, polêmica, né? Que a ideia da menina Obrigada. Então, só tem esses 3 e ajuda, né? Ajuda, não, sou eu. Ah, você? Sou eu. A Júlia é professora. É o máximo. Eu tivemos ontem, eu já estou dizendo. Hoje já voltou. Está voltando, tá? Cara, vou voltar e eu ainda tenho sessão. Ano passado ela estava. A gente vai ficar por aqui. Legal. É até o feriado. Vocês vão ficar preta? Vai, eu até não vou conseguir lá. Não, mas que gente tá, né? Não, eu faço o que eu falo que eu já. Ele vai acabar mais cedo. Isso, como é que eu vou falar? Porque depois a conversa foi de Mas falar com a turma, até assim. Até sei. Essa semana, então feriado terça, não. Tem direito. Vai com a editora. No ano passado eu participei. Mas é isso. Às vezes acaba até antes. Não, tranquilo, tranquilo. Com a computador aqui. No calque, a gente vai com. Eu acabo aqui, último. Tchau, gente. Boa sessão. Obrigada. Tá bom. Um abraço aí. Você falou na internet, né? E hoje você não é. Olá. Olá. Boa tarde. Eu vi que eu entrei lá. Temos um especialista, ele auxilia Ele? Meu time de debatedores, olha. Deixa eu trabalhar. É legal. Marcelo. Conseguiu tomar um café? Eu? Ele também. Tem lá agora. Então, desde manhã. Eu vou aproveitar que vocês vão entrar em sessão para eu almoçar. Né? Assim, poxa, tá legal. E você, Ana, gostou da área de casos? Você não tinha... Eu já escrevi um caso, sabia? Já escreveu também? Mas nunca publiquei. Por quê? Você quer só para você? Não, eu vou usar esse caso aqui, exclusivo meu. Eu vou publicar. Agora dá vontade de publicar, né? Porque eu fiz nas aulas do mestrado. Uhum. E tinha ficado legalzinho, eu achei. Sim, sim. Mas aí... Você escreveu com alguém ou não sozinho? Oi, Não, Carlos. eu escrevi sobre uma empresa. Não, mas... Quer ligar seu áudio Ah, só pra gente... Professor, né? Ah, sim, sim. Ah, mas publica sim.
É publicado nos vestígios dela. Tem aí no português. Por exemplo, que a câmera ela tá longe saindo da tela, acaba que ela... Bem, você Eu vou cair. Beleza. Você vai pensar assim. Oi, Rafael. André. Boa tarde, tudo bem? Você não deixa o André falar. Sim. Não tá ouvindo, André? Deixa eu ver se eu desligar alguma coisa. Tudo bem? Não, eu tô sem ouvir aqui. Só ouvi você falando agora. Agora voltou. Ficou mudo por um tempo. Vocês estão ouvindo? Boa tarde, pessoal. Ouço você. Agora sim. Eu que apertei algo que não devia quando eu fui descer a tela. Bom, pessoal, acho que já deu 13 horas. Deixa eu só conferir se estão todos presentes. O pessoal aqui já estão presentes. Na de Sara Carlos, deixa eu ver se está presente. Carlos está presente. Último, Rafael. Rafael está presente. Acho que são todos presentes. Acho que a gente pode começar. Bom, pessoal, eu vou ficar aqui em casa, para vocês conseguirem me ver, o pessoal está online, no presencial, né? Então, boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao nosso evento. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. É um desafio, né? Um evento híbrido. A pessoa que está aqui no presencial está podendo aproveitar o nosso café, as nossas conversas. O pessoal que está online também, né? Tem o network e tal. Não é a mesma coisa, espero que vocês venham depois do presencial também, enfim. Pessoal, essa sessão é uma sessão mais curta. Nós temos 3 trabalhos. Aliás, parabéns para quem mandou os trabalhos, que deu uma lida, estão excelentes, são muito bem escritos, estruturados. E o que eu sugiro, né? Se a professora. Deixa eu ver, acho que ela está ali. A Júlia? Tô aqui. Tá ótimo. Temos a professora Júlia, que será a moderadora da sessão, ela está está online. Professora Júlia, se apresenta, por favor. Oi, eu sou Júlia Monteiro. Eu sou aqui do Rio, por isso que eu estou online. Foi muito bom poder ter um evento híbrido. Eu sei que é muito bom ter presencial, mas se não fosse híbrido, eu não ia conseguir participar, então eu agradeço. Eu sou formada em gastronomia, tenho mestrado e doutorado concluído semana passada em administração, e pelo COPEAD, né, que é uma casa que tem tradição de casos de ensino, assim, então meu mestrado foi quase que integralmente aplicado com casos de ensino, e escrevo casos de ensino, enfim, já há um tempinho, corrijo, e adoro esse tema, e é isso, estamos aí. Espero poder contribuir. Bom, então, como vocês percebem, estão em ótimas mãos, né? Eu vou apresentar aqui o pessoal conforme for apresentando os trabalhos. Então, vamos fazer o seguinte, né? Como temos algumas pessoas online, presencial, vou passar todos os vídeos, tá? Então, eu vou passar um vídeo, acabar o vídeo, vou deixar um intervalo de, como a gente tem 3 trabalhos, de 10, 15 minutinhos para a gente debater cada vídeo. E aí, no final, talvez sobre alguns minutinhos, a gente faz um debate um pouco mais geral, uma conversa. E aí, já aproveito para convidar todos para compartilhar conhecimento, conversar, debater dos trabalhos dos amigos, que aliás, congresso para isso, né, gente? Vou passar o primeiro vídeo. Eu vou pausar. Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Eu vou passar o comecinho do vídeo. E vou pausar só para ter certeza de que vocês estão ouvindo bem.
e junto com Murilo Gabriel. Vocês que estão lá em baixo, deixa eu só tirar esse Tudo certo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Rafael Ribeiro e junto com Murilo Gabriel vou apresentar o caso para ensino intitulado de A roda não pode parar de girar na Global Pneus. Contratar ou terceirizar. No final da tarde de uma quarta-feira, no seu escritório, na matriz da Global Pneus, seu Altair, CEO da organização, reflete sobre o futuro do setor mais importante da empresa, o departamento de importação. O que fazer para resolver os problemas do setor que é considerado por ele como a menina dos olhos da empresa? Contratar ou terceirizar? O caso inicia-se com a história do seu Altair, que é um homem de origem simples, do campo. Então, inicialmente, ele começa com o cultivo de soja, posteriormente, ele vai e abre a chamada Global Tratores, que é uma loja de comercialização de máquinas agrícolas, tratores, novos e usados. E ele vai aumentando o seu mix de produtos, começa também a comercializar peças e pneus. Especialmente no segmento de pneus, o negócio prospera ao ponto que ele abandona a comercialização de outros tipos de peças, a comercialização de máquinas agrícolas, especializa-se no segmento de pneus, transformando a Global Tratores na Global Pneus. Então, de uma empresa familiar, localizada lá em Luiz Eduardo Magalhães, ele começa a abrir filiais em outros estados e transfere a matriz para Salvador em busca de especializar e departamentalizar e estruturar melhor seu negócio. Então, quem é o departamento de importação dentro da Global Pneus? É o departamento responsável por toda a confecção, desde da prospecção de fornecedores, a confecção dos pedidos, o acompanhamento do embarque dessas cargas até a chegada da carga no depósito da empresa, passando pelo processo de nacionalização, toda a cadeia de impostos e tributos, é o departamento que cuida dessa parte, digamos que burocrática da operação. Então, a Global Pneus ela vem experimentando, no contexto narrado, um crescimento considerável, inclusive abrindo novas filiais e lojas em outros estados. O departamento de importação é formado pelo seu Altair, que é o gerente do departamento, é o CEO da organização e acumula diversas outras funções, e pelo Marcos, que é seu braço direito. O caso é narrado que o Marcos chega para o seu Altair e pede para ele que tome uma atitude, que contrate novas pessoas para ajudá-lo. Seu Altair, pego de surpresa, muitas coisas em mente, não compra inicialmente a ideia de Marcos, mas de contratar novos colaboradores, mas pensa na contratação de um gerente, que é o Vitor. É apresentado o personagem Vitor. Vitor é um gerente de uma multinacional, chega na Global Pneus, mas não se adapta à rotina e à cultura organizacional, visto que a Global Pneus é uma empresa com características familiares. E aí, frustrado com esta decisão, seu Altair procura Milena, do departamento financeiro, que também é sua sobrinha, e pede 2 colaboradores dela para o departamento de importação. Contudo, o volume não para de crescer. Então, a Global Pneus continua abrindo lojas e prospectando novos clientes. E o Marcos agora já está próximo do seu período de contribuição para a aposentadoria. Então, ele já se revela um pouco cansado, já não trabalha, já não está trabalhando no ritmo de antes. E isso tem gerado sobrecarga para os outros 2 colaboradores que vieram do departamento financeiro, o João e o Gabriel. E aí, o seu Altair desesperado do que fazer, porque essa sobrecarga de trabalho tem gerado erros na operação. O seu Altair não sabe o que fazer. Na verdade, a primeira ideia dele é contratar novas pessoas. Mas alertado pelo Google do RH, ele fala o seguinte: olha, você vai contratar novas pessoas, mas não vai resolver inicialmente seu problema. A gente está com um volume de operação grande, a gente está com uma operação com falhas, trazer novas pessoas agora pode ser que não resolva seu problema no início, visto que você vai precisar treiná-las, vai ter que tirar alguém de sua operação para treiná-los, e sugere a ideia de terceirizar. E agora? O pneu está cheio, mas a casa está vazia. Temos a opção de contratação de novos colaboradores, mas contratar neste momento requer treinamento, requer tempo, e tirar pessoas da operação para treiná-las. E a terceirização é a delegação de uma atividade
chave da empresa para terceiros, né, custo financeiro mais elevado. Nas notas de ensino, temos os objetivos educacionais. Compreender os aspectos relativos à gestão de pessoas, tendo em vista a complexidade dos processos organizacionais. 2. Potencializar as capacidades de análise, reflexão e argumentação dos discentes diante do contexto apresentado. 3. Experienciar a tomada de decisão organizacional diante dos dilemas presentes na atuação do gestor. Recomenda-se a aplicação do caso em cursos de graduação em administração ou gestão de recursos humanos no formato presencial, com ou sem mediação virtual ou remota, prioriamente em disciplinas de administração, de recursos humanos, gestão de pessoas, planejamento estratégico ou outras que explorem os temas aqui relacionados. O presente caso do ensino baseia-se numa experiência vivenciada por uma empresa real. Porém, algumas situações são fictícias e criadas para ilustrar ou dar ênfase em temas específicos. Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas e conversas informais, além de dados oriundos de observação do participante. Como sugestão, nós trazemos 6 questões. A primeira questão trata-se de identificar e analisar os elementos da cultura organizacional da Global Pneus que podem impactar um possível plano de contratação ou terceirização, né, conforme a escolha a ser feita. Na questão 2, pede-se que, com base no contexto apresentado da Global Pneus, elabore um modelo de descrição de cargos para a vaga a ser preenchida no departamento de importação. Para tal, apresenta as características, responsabilidades, requisitos e competências esperadas do profissional. Na questão 3, que, partindo dos argumentos apontados por Milena e Ciro Altair, como o Guga deve estruturar o processo adequado de recrutamento e seleção para o departamento de importação, né? Descreva os passos a serem realizados. A questão 4, após o processo de recrutamento e seleção, por meio de quais etapas pode ser desenvolvido o processo de treinamento e desenvolvimento da Global Pneus, né? Quais são as principais características de cada etapa? Na questão 5, além das propostas enviadas por Guga sobre as consultorias, o senhor Altair precisa de mais informações sobre o processo de terceirização. Apresente as vantagens e desvantagens de terceirizar parte do setor de importação. Na questão 6, por fim, a análise do caso. Se você estivesse na situação de Altair, qual seria a sua decisão? Contratar novos funcionários ou terceirizar parte das atividades do departamento de importação? Argumente para justificar sua escolha. E aí a opção A, contratar novos funcionários. Opção B, terceirizar toda a importação. O desfecho do caso. Na situação real vivenciada pela Global Pneus, optou-se pela terceirização de parte das atividades de importação. Tal decisão implicou na promoção de João e Gabriel, levando-os a assumir as atividades de gestão e supervisão das atividades realizadas pela contratada. A gente agradece o espaço e abrimos agora para as considerações e discussões finais. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que eu preciso falar. Mas vocês nos ouvem, né? Sim. A nossa internet aqui deu uma... A imagem que sumiu, mas a gente está ouvindo. Tá, estabelecer o sinal. Bem, parabéns, pessoal que apresentou o trabalho agora. Quem apresentou o trabalho, se quiser abrir a câmera e o microfone, vamos começar a moderação com a professora Silvia. Pessoal, eu acabei não apresentando, nós temos também a nossa debatedora. Quem você está aqui? A pessoa que está online, né? Está online. A Ana também está presente. Quero começar. Olha, vocês podem ver a Rafaela agora. Agora a gente está te vendo na outra câmera. Fica à vontade, professora Gina. Tá, vamos lá. Bom, primeiro queria parabenizar. Nossa, estão me ouvindo? Então, queria parabenizar o caso, ele ficou muito bem escrito, ficou bem estruturado, assim. Eu fiz pequenos comentários
Eu queria saber primeiro se ele foi aplicado já em sala de aula, porque eu acho que isso pode, enfim, dar um upgrade assim para o caso. Eu queria saber se já viveu essa experiência. E vou falar assim, os pequenos comentários, mas são mais de estilo mesmo, né? Eu acho que ficaram longos trechos de diálogo. Assim, eu sugiro que sejam menores, assim, melhor colocados, mas acho que isso é uma questão de estilo. Eu tenho a impressão de que diálogos muito longos quebram um pouco a cadência do texto, e fica meio cansativo, né? Mas é isso, é uma questão de estilo. Eu ia sugerir que a abertura do caso ela fosse um pouco mais explorada para construir esse dilema. Eu acho que a gente só começa a entender mesmo o dilema lendo mais para frente. A abertura está muito curtinha, o que é ótimo, mas eu acho que, enfim, tem espaço para você aumentar um pouco e conseguir melhorar essa construção do dilema na abertura. Enfim, né, posicionando a empresa e tal, a gente entender qual é a questão. E aí eu passo um pouco, ele está bem estruturado no sentido assim, ele possibilita a aprendizagem indutiva dos conceitos teóricos, né? Ele não, as questões propostas, elas não exigem que o aluno já saiba o conceito antes, isso é ótimo. Então, você consegue trabalhar o conceito ali sem ter que ter uma aula expositiva necessariamente. Mas eu acho que está muito amplo, assim. Você traz muitas questões de muitos conceitos que, se você for trabalhar todos eles de forma indutiva, você não consegue fazer isso numa única sessão, né? Então, minha sugestão... E aí, assim, eu acho que as primeiras 4 questões, elas estão focadas no processo de contratação. Então, dá a impressão de que, assim, meio que para contratar, né? A turma inteira vai discutir, então vamos contratar. Depois você vai abordar a questão da terceirização. E no fim, o desfecho é a terceirização. Eu acho que isso pode criar uma sensação da turma de meio enganada, sabe? Digo como aluna. Porque você fica discutindo um maior tempão, assim, você gasta mais energia discutindo a contratação do que a terceirização, e o desfecho é terceirizado. Então, eu acho que isso traz essa sensação, assim, eu balancearia mais, talvez menos questões sobre a contratação, enfim, balancear. Todas elas podem ser trabalhadas, mas eu faria esse balanceamento melhor, né? E, por último, assim, um comentário que eu acho que serve para todo mundo. O caso, a ideia, né, é que a gente, através da discussão do caso, a gente aprenda o conceito teórico. Não precisa do desfecho, pode ter, e pode-se discutir o resultado do dilema, né? Mas você não quer que eles se posicionem. Eles podem se posicionar, não é que eles não podem, mas o seu objetivo como instrutor não é que os alunos se posicionem entre terceirizar ou não é polarizar isso. É muito mais o caminho que eles vão traçar para chegar nessa decisão do que a decisão em si. Então, valoriza mais o caminho nas perguntas do que o resultado. Senão, a tendência dos alunos é terminar o caso, a leitura do corpo do caso, e falar: eu terceirizaria, pronto, estou pronto para a aula. E não é, né? Ele tem que fazer esse racional, assim. Mas eu acho que está muito bem estruturado. Se vocês têm total condições de mandar para publicação, assim, tá muito, muito bom. Parabéns. E aí, abro aí para outros comentários. Vocês resolvem, né? Que bom. Estou tentando desenvolver a câmera. Pessoal do trabalho, quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu não sei o Rafael. Eu não sei se também estão conseguindo ouvir. Consegue? Ou aproximo mais. Dá para ouvir? Massa. Porque... não acredito. Porque essa questão inicial, professora Júlia, da introdução, isso tem gerado uns questionamentos. Eu acho que hoje, na sessão que eu estava com a Rafaela, não surgiu, mas surgiram 2 outras que eu participei, sobre trazer o dilema logo no começo. A gente defende que sim, que já apareça algo
inicial já para dar um pouquinho em vista do que vai chegar. Mas houve dois debatedores, inclusive, criticaram bastante num caso em que eu estava participando da sessão, por já trazer no começo. Aí, isso, por já citar lá no começo, na introdução, o dilema. E aí ele apontou que isso poderia, para alguns alunos, dependendo da aplicação, alguns são mais preguiçosos mesmo, querem mais fácil, o caminho mais rápido, né, para chegar. E talvez o dilema já explícito logo no começo, ou muito detalhado, atrapalhe a condução. Eu não sei, isso eu estou lançando porque eu estou me questionando aqui. Eu acho que eu concordo que tem que estar já na introdução, é aquele gostinho para você entender o que vai vir pela frente. Para quando chegar lá naquele grande momento, ter o clímax da história, ele cresça e o pessoal saiba, eu tenho, nesse caso, que é um caso dicotômico, né? Esse caminho ou esse. O dilema tem dois lados, né? Então, essa questão da introdução, eu fico muito, muito em dúvida. Qual seria, assim, o ideal? Eu acho que depende muito do estilo. Mas agradecer pelo comentário sobre os diálogos. Acho que a gente pode dividir alguns em momentos diferentes. Alguns, de fato, tem uns que são grandes, muito grandes. Isso também pode ser cansativo para o leitor. E sobre as questões, a senhora trouxe um ponto muito bom que a gente já apresentou esse trabalho em um evento interno da universidade, que ele foi fruto de uma disciplina de casos para ensino, lá na UFPB. Não sei se você conhece o professor Anielson. O Rafael orientando do professor Anielson, e eu já sou aluno do professor Anielson desde a graduação. Então, a gente já tem esse convívio, e a disciplina foi ministrada no primeiro semestre de 2022, e esse trabalho foi fruto dela. Aí, quando a gente apresentou o final da disciplina, foi num seminário mesmo, e recebeu feedback, essa questão da variedade de questões surgiu. E aí eu acho que a gente poderia... Eu acho que faz sentido, até mesmo, a gente não aplicou esse caso ainda, mas aí uma professora de recursos humanos, que também vocês conhecem, a professora Carol Gruda, de lá, ela até disse, Murilo, esse caso poderia ser aplicado no final da disciplina, após esses conteúdos na disciplina de administração de recursos humanos. Eu acho que poderia, se a gente mantiver as questões, adicionar essa informação, né, como orientação para aplicação em um momento em que o pessoal já tenha visto, não sei. Mas, por outro lado, de fato, são 4 questões que trazem o foco na inserção na organização, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, cultura e descrição de cargos. São 4 assuntos em que o estudante está ingressando. E só vem uma de terceirização. Então, se a pessoa vai respondendo na sequência, meio que inicia, por mais que o caso não mostre. O caso, na história, tem os benefícios, os prós e contras dos dois casos, mas as questões podem levar a esse entendimento. Então, agradeço demais mesmo. Se repensar, acho que a gente poderia enxugar de toda forma, acho que virar umas 4 a 5 questões, e acho que peso igual, contratação e terceirização. Muito obrigado, viu? Imagina. Eu quero comentar esse negócio da abertura, assim, primeira vez que eu ouço isso, e aí eu fiquei pensando assim, por que raios a gente bota, né, o dilema na abertura? E aí eu acho que, enfim, por tudo que aprendi sobre casos, especialmente como aluna, eu acho que ele aparece na abertura para a gente ir lendo o histórico da empresa e lendo tudo com isso na cabeça, senão a gente não sabe que informações pescar dali, sabe? Eu, olhando assim, defendo de fato que apareça na abertura. Acho que os alunos podem fazer, existe esse ciclo curto, né, que é a abertura e fechamento. A abertura e fechamento do caso, eles juntos fazem uma historinha, você não precisa ler nada do meio, você entendeu tudo. Porém, você não vai ter, se o caso estiver bem montado, você não vai ter ferramentas para responder, porque a resposta que a nota de ensino quer não é a resposta do dilema. Você não quer responder terceirizar ou não, você quer responder por quê, como, que elementos. Isso você não vai conseguir responder sem ler o meio do caso, o miolo, né? Lendo só o ciclo curto. Então, enfim, continuo defendendo que apareça na abertura, mas gostaria de ouvir também esses... Enfim, primeira vez que eu ouço esse comentário de não aparecer. Até onde eu sei, assim, o que ensinam os livros aparece na abertura ligeiramente, para a gente saber do que a gente está falando, e aparece no fechamento de forma mais profunda, né? E dando um senso de urgência que a gente dá no fechamento.
Então, se você lê o ciclo curto, a abertura e fechamento, teoricamente, você consegue pescar todo o dilema do caso. Você só não tem dados para analisar, né? Mas interessante. Essa mesma pegada, eu penso da mesma forma. Então, obrigado, professora. E aberto também a questões. E Rafael também, se quiser contribuir. Porque Rafael, agora confidencial, Rafael é um dos personagens, inclusive. Rafael que vivenciou um pouquinho desse dilema todo na prática, na vida real, e ele é fonte de dados aqui para a construção desse caso. Compartilha com a gente, Rafael. Esconde esse tesouro. Agradecer, professora, pelas contribuições. Realmente faz todo sentido das questões. A gente vai precisar formular isso, ou pelo menos direcionar que pode ser escolhida algumas questões ou não responder todas, enfim, nas notas de ensino. Isso faz todo sentido. Dos diálogos, eu acho que eu me empolgo mesmo, né? Porque escrevendo a gente vê toda aquela situação e quer trazer o máximo de detalhes para caracterizar a empresa e tudo mais, né? Para que, digamos assim, tenha aquelas informações das entrelinhas. Mas é uma coisa que a gente vai sentar e vai observar e vai tentar dar essa enxugada, dar essa melhorada. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Enfim, o caso é de vocês, é só sugestão mesmo. Obrigado. Ótimo, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pessoal que está online, pessoal que está presencial. Só que eu concordo que a gente precisa, na verdade, encontrar um equilíbrio entre como cativar o leitor, né, o estudante, e como não entregar o ouro já no começo, né? Então, fica aí um dever de casa para a gente, né? Esse equilíbrio, né? Para ser construído ao longo do caso, para não entregar na forma de início, mas também não deixar a forma final. E deixar entendido o que eu estou olhando, né? O que eu estou procurando. Concordo. Feliz, porque nesse posicionamento foi a primeira vez que eu ouvi duas vezes. Daí, caramba, eu fui ensinado de outra maneira, para mim é diferente. Aí, tanto que gerou até debate entre outros autores na sessão, porque a gente tem essa formação, né? A escolinha de que a introdução não entrega o ouro, mostra de forma sucinta, mas já dá o gostinho para frente. Sim, eu concordo. Que ótimo. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Bem, por conta do tempo também, né? Eu vou passar aqui o segundo trabalho. O segundo trabalho, o título é Sem Digital, a estratégia das lojas 100, com os autores Frederico, Marília e André. Eu acho que eles estão... A gente não está vendo. Não sei se você está compartilhando. Agora foi. Sem Digital. A estratégia das lojas 100, por Frederico, Marília e André, alunos da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. As lojas 100 nasceram em Salto, interior de São Paulo, em 1952, quando o seu Remígio Dalla Vecchia, o seu Gino, abriu com sua esposa uma lojinha, a Casa de Bicicletas Zani Dalla Vecchia. A loja foi transferida para um prédio próprio em 1966 e a seção de peças e reparos de bicicletas deu espaço à venda de móveis e eletrodomésticos. O nome 100 vem do acrônimo de Centro dos Eletrodomésticos e Móveis. Hoje, 70 anos depois, as lojas 100 têm 2 depósitos, quase 14 milhões de clientes cadastrados, 278 lojas e 11.300 funcionários. O site da loja 100 deixa bem claro que ele tem função apenas institucional. Ainda assim, eles estão entre as maiores varejistas brasileiras. Uma forma de capturar valor é pelo spread, a diferença entre o custo do dinheiro tomado e o dinheiro emprestado, que gira em cerca de 2% e que às vezes pode até superar a margem obtida pela venda do produto. Outra estratégia é carnê de pagamento, que é emitido pela própria empresa e não por terceiros, e assim eles se aproveitam integralmente do spread. Isso é muito útil para as classes C e D que não têm crédito para obter cartão ou não têm limite. Os carnês devem ser pagos na loja, não podem ser pagos em banco. Na pandemia, por ter fechado, as lojas 100 ficaram praticamente sem vender e sem receber pagamentos. Com o pagamento e recebimento por meio de carnês, eles se aproveitam da compra por impulso, que é muito comum no varejo, no caminho do cliente até o caixa. Migrando para a loja online, as lojas 100 enfrentariam uma concorrência brutal e não seriam competitivas, nas palavras de seus próprios diretores. Um dos importantes recursos das lojas 100 são
Os seus vendedores bem treinados, é o contato físico dos vendedores com os consumidores e o desejo dos consumidores irem às lojas sentirem os produtos. 14 milhões de clientes cadastrados, um importante diferencial competitivo. As lojas 100 estão presentes em cidades de tamanho médio, polos sociais, econômicos e políticos, localizados a cerca de 600 quilômetros de seu centro de distribuição, tudo a fim de reduzir os custos logísticos. Todas as unidades das lojas 100 são próprias, todos os prédios são próprios e financiados com os seus recursos. As lojas 100 não têm dívidas e não se alavancam. Elas são uma sociedade anônima, capital fechado, de propriedade de 4 acionistas, 3 irmãos e um cunhado. Menos de 10% do lucro é distribuído aos acionistas e o restante é reinvestido em capital de giro. As lojas 100 sobreviveram a 3 meses de operações e recebimentos parados em virtude da pandemia. Recentemente, investiram em usinas fotovoltaicas em diversas unidades e na ampliação de seu centro de distribuição. As mercadorias são compradas a curto prazo, eles não mandam carteira de crédito para financeiras e não abrem lojas em shoppings. Recentemente, a empresa alardeou que estudava ingressar no e-commerce e que até havia adquirido a plataforma da SAP, mas ela voltou atrás e reconheceu que não havia pressa e que o foco não era o digital, porque não seria um bom negócio, não daria lucro. Em 2018, um dos sócios declarou que o varejo online representava apenas 2,7% do mercado e que a diferente tributação por estado brasileiro tornaria a operação muito complexa. Mesmo 70 dias paradas em 2020, faturamento zero, ainda assim a varejista alcançou 5,4 bilhões de reais de faturamento no ano, um valor próximo do obtido no exercício anterior. E o principal objetivo das nossas atividades é dar aos alunos a oportunidade de compreender como as lojas 100 conseguiram se manter dentro de um cenário, inclusive, de pandemia mundial, apenas com a utilização das vendas por meio de lojas físicas, indo na contramão de um cenário totalmente digitalizado. Então, as atividades que propomos são duas: a análise SWOT e a reestruturação dos canais logísticos. A primeira ferramenta da análise SWOT vai apresentar a oportunidade de análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a empresa tem diante do cenário atual. Entre os pontos fortes e fracos. Por exemplo, forças e oportunidades, eles vão identificar qual a alavanca que a empresa pode utilizar para buscar o crescimento desses pontos fortes e se desenvolver ao máximo. Quando a gente pensa na relação de forças e ameaças, ali os alunos vão ter a oportunidade de encontrar um grau de defesa, onde essa empresa vai poder identificar os seus maiores pontos, a sua maior força, para reduzir os efeitos das ameaças encontradas no cenário mundial e nacional. Já na relação de fraquezas e oportunidades, os pontos fracos que impedem o crescimento da empresa serão analisados pelos alunos para poder entender quais são as oportunidades que a empresa está perdendo se ela ainda se mantiver com esses pontos fracos. E quando a gente pensa na relação de fraquezas e ameaças, é a parte mais vulnerável de qualquer empresa. Ali os alunos vão ter a oportunidade de entender que riscos que podem ser mitigados, como eliminar ou reduzir esses pontos fracos e sobreviver às ameaças de um cenário nacional em constante mudança. E na segunda atividade, os alunos vão ter a oportunidade de buscar a reestruturação dos canais logísticos da empresa, compreendendo o last mile, ou seja, na última milha onde ocorrem os maiores custos, a maior percepção do cliente com relação à qualidade da entrega, tempo e integridade daquele produto que vai chegar. E compreendendo a importância do last mile, os alunos vão ter a oportunidade aqui de desenvolver a reflexão para 3 questionamentos. O primeiro é de que forma a implementação de uma estratégia last mile poderia contribuir para a expansão das vendas das lojas 100. A segunda é como que as características do last mile poderiam impactar no posicionamento dos armazéns das lojas 100 e como essas características poderiam, por fim, impactar no mix de produtos das lojas. Em seguida, o grupo vai discutir sobre a importância dos Dark Stores. Os Dark Stores são centros de distribuição especificamente para compras online, mas que precisam estar próximos ao consumidor final, até para mitigação de custos. Dessa forma, os alunos vão responder 3 questionamentos. O primeiro é de que forma a implementação de uma estratégia Dark Store poderia contribuir para a expansão de vendas das lojas 100.
A segunda reflexão é como que as características dessas dark store poderiam impactar no posicionamento estratégico da empresa dentro do cenário nacional. E, por fim, como que essas características poderiam impactar em um mix de produtos das lojas 100. E a sugestão de organização é que, para ambas as atividades, considerando a importância de uma estratégia digital, os alunos possam fazer pesquisas online através dos seus smartphones ou notebooks e ali identificar nos seus grupos de 4 a 6 pessoas o impacto da transformação digital dentro das lojas de varejo no cenário nacional, mundial, inclusive sobre as próprias lojas 100. Por fim, para ambas as tarefas, o professor deve circular entre os grupos, buscando identificar as possíveis dúvidas e apresentar suas contribuições, inclusive fazendo encerramento da atividade com as suas considerações finais acerca dos resultados apresentados e tudo aquilo que ele já vai estar preparado para trazer dentro das atividades propostas. Deixa eu uma coisa aqui. Não, era um vídeo dele, eu tenho certeza que não era o nosso áudio. Frederico, acho que ele saiu. Ele saiu. Quem tá aí é o André. E eu, Maria. Ótimo. Então, André. O André acho que quem apresentou isso. O vídeo, então ótimo. André, vocês querem comentar alguma coisa antes de começar? Daqui. Apresentar? Quer que eu vá aí? Eu vou aí. Deixa eu tirar a máscara. Peraí. A gente só não tá vendo a Marília, tá fechada a câmera mesmo, né? Oi. Boa tarde. Conta um pouquinho, gente. Boa tarde. A câmera Boa tarde, a câmera tá fechada mesmo, né? Estão todas no meu. Na Ana. No celular. Estão hoje tentando presencial, né? Tá bom, tamo junto. É o digital sem digital. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uns comentários, depois a gente abre. Primeiro, parabenizar, né? É um caso muito legal, assim. Ele foi escrito com dados secundários, né? Eu já escrevi um caso assim, é um desafio, né? Porque a gente tem que deixar ele robusto, assim, mas é um caso muito legal, porque é meio fora da curva, né? Tem muita coisa para ser explorada e tal, gostei. E aí, o que eu anotei, assim, foi mais para falar de estilo de caso, né? Então, não deixar, por exemplo, toda a parte do corpo do caso, essa é uma coisa que vale para todos os casos, eu vou falar uma coisa meio geral, mas o corpo do caso, o caso, você escreve ele para 2 públicos, né? O corpo do caso é para aluno e a nota de ensino para o professor. São 2 públicos com necessidades completamente diferentes e linguagens diferentes e tudo. Então, a ideia é que no corpo do caso você tenha uma linguagem quase que literária, né? Porque o que você quer? Isso que a gente estava discutindo, né, com a coisa da abertura. Você quer que o aluno se coloque no lugar daquele protagonista e consiga tomar essa decisão naquele lugar, né? Então, você usa diálogos, figuras de linguagem, usa cenas, né? Ele estava sentado tomando um café, enfim, qualquer coisa para ajudar essa aproximação do aluno. Enquanto que as notas de ensino, não. O que elas são? Elas são um guia, e elas podem ser escritas no formato de guia, para o professor que vai aplicar conseguir extrair de forma indutiva aquele conceito teórico da turma. Dito isso, o que eu acho que vocês precisam trabalhar? No corpo do caso, não há necessidade de aparecer conceito, referência. Como é um caso... Eu escrevi um caso, Anitta, depois se vocês quiserem. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, se alguém quiser me pedir, pode procurar também. Mas eu escrevi um caso da Anitta, que é um caso todo
de dados secundários também, a gente não conseguiu entrevistá-lo. E aí, algumas coisas você acaba tendo que referenciar, porque ele é de dados secundários, né? Mas é recomendável que no corpo do caso, para não quebrar a cadência e não botar essa cara de artigo científico, você bote como nota de fim de página, ou ideal é de fim de sessão. Assim, no fim do corpo do caso, você bota todas as notas com as referências necessárias, e não tem necessidade de estar teoria, porque a ideia é que você só ouça a história e a história consiga fazer emergir a teoria. Então, o que for teoria, recomendo que vocês tirem, deixem só a história mesmo, que o professor vai precisar usar. Então, para quem é necessária a teoria? Para o professor. Falar, olha, desse assunto. E eu gosto de casos de ensino bem didático mesmo. Também é uma questão de estilo. Tem gente que gosta de mais estruturado e tal. Eu gosto da parte de notas de ensino, assim, olha, você vai perguntar isso para o aluno, para a turma, né? Você supõe que eles vão responder isso, isso e isso. Dessas respostas, você consegue tirar isso bem guia mesmo, né? Por que eu defendo isso? Porque é um desafio enorme aplicar caso. Enorme. Quem nunca aplicou, é muito difícil aplicar em sala de aula, sabe? Porque você precisa que os alunos falem aquilo que você quer. Assim, tem uma expectativa aí, e obviamente você vai aplicar e não vai acontecer isso, né? Por isso que eu sempre falo, apliquem o caso antes de publicar, porque não sai aquilo que a gente previu que ia sair em sala de aula. Quanto mais amarrado você deixar nas notas de ensino, mais você está incentivando que o caso seja aplicado. Mas o docente que não tem familiaridade com o caso se sente seguro para aplicar o seu caso, mais chance dele ser usado, né? Por isso que eu defendo isso. Então, eu acho... E passando para as questões que vocês propõem, elas são questões em que o aluno precisa ter domínio da teoria antes de começar. Então, assim, como é que ele vai aplicar a análise SWOT? Ele precisa saber o que é análise SWOT antes. Então, ela prevê que tenha uma aula expositiva antes. Você não consegue tirar do... né? Eu acho que falta fazer esse exercício. Que teoria que eu vou trabalhar? E aí não precisa ser várias, foca. Que teoria que eu consigo fazer emergir dessa plataforma que eu escolhi para falar, que é o caso da loja 100? Né? E aí fazer esse trabalho de aplique, ver o que dá para sair, enfim, e ajustar as notas de ensino para isso. Porque da forma como ela está estruturada como um caso de aplicação. Né? Você deu a teoria e você consegue aplicar a teoria muito bem. Assim, é um caso muito legal de aplicação, porque o caso é muito legal. Né? Ele é totalmente contramão de muita coisa de pandemia, né? Tem tudo falando de digital. Eu tenho um caso de pandemia também, de digital, se interessar. É um caso de um blog de viagem, que obviamente parou. Ele é digital e é viagem, então, Vida Mochileira, o nome do caso. Mas é isso, eu acho que ele é uma plataforma muito legal, mas vocês precisam trabalhar para ele conseguir entregar esse ensino indutivo. Aí abro aí para outros comentários e, enfim, o que vocês quiserem. Pessoal que está online, se quiserem falar alguma coisa, pode me microfone, fique à vontade, tá? Eu queria fazer um comentário sobre esse caso. Vou só virar um pouquinho aqui, ó. Isso, estamos te vendo. Eu percebi que no começo a explicação estava toda voltada para o cliente que vai até a loja, vai até o fundo da loja, para poder fazer aquela compra, né, de supetão. E depois, na hora da discussão das notas, eu não vi isso acontecer. Então, eu achei que precisava ter um ajuste. Como se tivesse perdido. Ou vocês teriam até mais um item para poder discutir no final, entendeu? Não é bom saber. Obrigada. É muito bom esse comentário, porque essa é outra sensação estranha também para o aluno, né? Muita informação, no caso, que ele não usa depois. Ele fica com a sensação de que não precisava ter lido. Eu acho que isso talvez incentive mais o aluno a não ler o próximo caso que você passar do que entregar o dilema na abertura.
Porque se ele leu todo a primeira vez, preparou super e tal, você chegou lá e usou meia dúzia de dados e pronto. Aí da segunda vez ele não vai ler, né? Legal. André, falar? Sim, agradeço primeiramente a contribuição da professora Júlia e de todos os presentes. Achei muito rica também essa contribuição agora, porque de fato tem bastante informação ali. É um estudo de casos que dá para a gente desenvolver até mais atividades, considerando a riqueza das informações. Muito obrigado aí pelas orientações com relação à nota de caso e ao corpo de caso, né, da gente falar a linguagem, porque o cliente, né, você ganha ele nos seus primeiros 15 segundos. Então, se você não fizer isso com o aluno, se você não tratar ele como cliente, você não ganha. Então, faz todo sentido. Agradeço bastante. E para a gente poder falar a mesma linguagem, né? A língua do professor e a língua do aluno. Com relação à análise SWOT, já, né, na discussão entre nós, pensamos que sim, já faria parte do prévio conhecimento, né, voltado para um grupo de administração, sim, já haveria esse conhecimento prévio ali, mas é muito bom enfatizar que a gente tem que ter essa aula expositiva antes. Agradeço. Deixa na nota de ensino, falando Deixa. que era Perfeito. previamente que os alunos tinham trabalhado o conceito de análise. Sim. E a gente acaba tendo um cacoete um pouco de artigo, né, André? Esse cacoete. Então, tirar isso da gente para colocar outro formato, às vezes, a gente não é muito difícil. Mas depois que você pega o gosto, caso tenha esse jeitinho assim, depois você pega o gosto, você anda. Na verdade, vocês têm toda a razão, porque o caso é um dos únicos trabalhos que a gente pode escrever com uma linguagem menos acadêmica, né? Então, tanto é que a gente abusou no material escrito, usamos e abusamos dos vídeos, né? Tem vários depoimentos dos proprietários das lojas 100, fazendo entrevistas em épocas de pandemia, antes, durante e depois, por que não abriu loja, por que fechou. Então, isso é o que a gente espera ali naquele momento que o aluno sai para pesquisar, sabe? Que a gente, nesse trabalho sem digital, nós, de propósito, estimulamos o uso do digital. Nós estimulamos ali o uso dos smartphones para eles poderem buscar informação e trocar entre si. Essas entrevistas enriqueceram bastante, é algo que a gente teria que estimular, inclusive, a buscar. Como sugestão, já que, enfim, vocês falaram disso, de estimular, eu conheço um professor que ele pede a preparação prévia individual dos alunos em vídeo. Então, ele pede que antes da aula eles mandem no WhatsApp, ele cria um grupo no WhatsApp, pede que cada um mande um videozinho, sei lá, 30 segundos, falando do que achou do caso, da preparação, o que pensou, enfim, eu não sei quanto tempo, mas já estimulando esse uso, né? Então, vocês podem prever alguma coisa assim, enfim, é interessante para dialogar com esse caso que trata esse digital ou não digital, né? Pode. Vou virar para você. Eu vou lá. Acho que Não, eu vou para frente. Você está aqui, pronto, já está para inclusive. Mas coisa simples. Porque, assim, quando a primeira coisa que eu notei já foi levantado, que é a aproximação com um artigo científico. Né? Então, se evita citações, se evita até mesmo referências, não precisa ficarem... Mesmo que você use algumas citações como nota de rodapé, as referências pode jogar lá para o final, não fica no meio entre as notas e o próprio caso em si. Mas aí eu estava pensando, às vezes eu faço esse exercício, o que eu faria? E uma coisa que a gente já vivenciou e aprendeu, tanto que até teve esse comentário hoje na sessão lá mais cedo com a Rafaela, e a gente pegou um caso de finanças que foi feita toda a descrição da empresa, mas no final não tinha um dilema, era só informações lançadas e questões. Então você aproximava mais com um estudo de caso do que um caso para ensino. Então, assim, eu fico pensando como aproximar o aluno, como fazer que o aluno engaje, porque alguns casos mais pessoais, com dilemas mais pessoais, com situações em que o aluno possa... Até aquelas perguntas, assim, se você estivesse no lugar do jeito que você faria. Então, assim, é uma sugestão, lógico. Acho que a história é muito boa. No caso, é uma temática necessária, mas
poderia pegar um próprio gestor e ser narrado, como até o que a Júlia falou, está na sala, tal hora da noite, e ele se depara com aquele dilema, o que fazer, sabe? Assumir uma pessoa como narradora daquela história, ou como ponto de vista de observação. Então, um dos gestores, ou os gestores mesmo, falar sobre eles, narrar um pouquinho deles como pessoas, e se deparando com esse dilema, com essa situação lá no fechamento do caso em si, para tentar aproximar um pouco mais os estudantes nesse puxar. Eu acho que talvez uma quarta questão, em ambas as situações de aplicação, que trouxesse isso, a reflexão. Um aluno dentro... Ele tomar decisão, isso. Se você fosse um gestor, ou os gestores, o que faria diante desse dilema, tá entendendo? Então, não uma pergunta mais focada na reflexão, até mesmo porque é o que mais gera discussão. Lá no caso com o Rafael, a gente faz isso, é a última questão, mas tem várias questões técnicas. Só que essa última é focada em dividir na reflexão. Acho que poderia ser bacana, sabe? Trazer mais para o lado pessoal, na figura do gestor diante da situação, não só mostrando a empresa, mas a pessoa diante dessa situação da empresa. Eu, em sala de aula, pergunto, gente, estamos aqui num processo de recrutamento e seleção, e eu peço exatamente isso para você. O que você me responde? O que você me propõe? Acho que você tiraria a quarta questão, mas fecharia massa. É o massa do caso, né? O se sentir imerso. É a aproximação à teoria com a prática, é o que o caso traz, é maravilhosa. Mas parabéns, trabalho muito bom mesmo. Pessoal que está presente, com as pessoas que estão online, fiquem à vontade. Então, eu vou passar aqui para o próximo debate. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada, viu? O trabalho está muito bom. Vou compartilhar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Eduardo de Lima e junto com a professora Jussara Jéssica Pereira e a Yanayara Barreto, né, a gente teve a ideia de escrever esse caso para ensino, que o nome é Dilema de Neutralidade da Inteligência Artificial no Processo de Recrutamento e Seleção. Nós somos, a Yanayara e eu somos alunos do doutorado em Administração de Empresas da FGV, e a professora Jussara, ela é professora, né, da EASP FGV. Nós nos reunimos e conseguimos bolar esse material. Então, o caso de ensino, né, ele tem como foco a história de uma empresa de varejo que planeja implementar um sistema de seleção baseado em inteligência artificial, né, que aí vai dinamizar ali o processo de recrutamento e seleção de pessoal dentro desse segmento, dessa empresa que é do ramo varejista. Aí a gente tem as personagens, que é a Jéssica e a Iana. A Jéssica, ela tem um perfil mais jovem, ela também mora no Brasil, né, na matriz da empresa. A Iana já é uma gestora mais sênior, ela está na matriz, que fica na região ali do Vale do Silício. Então, elas têm esse contato e juntas elas conseguiram implementar um programa muito interessante de diversidade ali na GVSEIO, né, que é o nome da empresa, GFSEIO, perdão. E aí, a empresa, além dela ter essa atuação no varejo, ela também tem um centro de inovação, né? E aí, algumas filiais, elas testam essas inovações. Então, no caso aqui apresentado, a filial brasileira, representada aí pela Jéssica, ela vai ser a empresa que vai testar uma nova tecnologia, né? Então, a Ana vai lá, faz um telefonema para a Jéssica e fala assim, Jéssica, vocês vão testar algo novo com relação ao processo de recrutamento e seleção, e a partir desses resultados a gente vai ver se essa tecnologia é bacana, se ela é interessante, e utilizar também em outros lugares, e quem sabe até vender esse produto. Então,
A Jéssica ficou com aquilo na cabeça, ela tem bastante interesse em assuntos tecnológicos, e aí ela foi pesquisar mais sobre inteligência artificial no processo de recrutamento e seleção, e aí ela viu que algumas matérias já traziam a questão, né, dos vieses dessas tecnologias no processo de recrutamento e seleção, alguns casos bem emblemáticos, principalmente com relação a gênero e raça, que eram discriminados nesses processos, né? Então, a Jéssica, ela ficou com uma preocupação devido a todo o processo de diversidade, de inclusão que eles conseguiram implementar na empresa, e agora eles iam estar usando uma tecnologia que poderia ir contra tudo isso que elas implementaram, né? E aí, diante dessa reflexão, a Jéssica vai e comunica a Iana, né, que é sua superior, sobre essa possibilidade, sobre esses problemas, sobre essas fragilidades, né, que poderiam acontecer ali. Então, o dilema, né, é construído por meio dessa narrativa, e a questão é, deveriam as gestoras dar continuidade ao projeto, mesmo sabendo de suas fragilidades e riscos, ou deveriam rever juntas, né, a matriz, os impactos e possíveis fragilidades desse projeto? Esse aí é o dilema. Então, quando a gente vai ali para as notas de ensino, a gente busca trazer, né, o caso busca trazer uma reflexão quanto à discussão sobre a gestão mediada por algoritmos, né, nos processos de recrutamento e seleção. Então, se a gente pegar os temas principais aí desse caso, é a tomada de decisão baseada em algoritmos, né, mediada por algoritmos, e também pensar no lado sombrio da utilização da inteligência artificial. Os objetivos didáticos, um deles é estimular os alunos a refletirem e proporem soluções adequadas para essa realidade apresentada, né, diante desse dilema, sabendo de todas as vantagens que a inteligência artificial tem e também das desvantagens que ela tem, inclusive podendo pôr em xeque um trabalho que foi desenvolvido ao longo do período, qual decisão tomar, né? Outro objetivo também é aproximar a discussão teórica sobre machine learning e a responsabilidade social corporativa na realidade prática de uma organização, né? O crescimento do uso de tecnologias está aí e a gente precisa trazer isso para o contexto de sala de aula. Um outro objetivo também é fornecer aos leitores bases para a compreensão sobre a reprodução de desigualdades e comportamentos danosos, como a xenofobia, o machismo, o sexismo, a homofobia, que estão, né, na nossa sociedade e também podem ser levados para as decisões das máquinas. O caso tem relação com os cursos, as disciplinas de administração geral, teorias das organizações, inovações, comportamento humano nas organizações, ética, gestão de pessoas. Pode ser trabalhado também no curso de graduação ou de especialização, numa aula que seja presencial ou remota, porque aí tem a possibilidade de estar fazendo grupos em todas essas modalidades. Existem dois grupos de questões que podem ser utilizados, né? Uma delas é se você for levar a discussão para a questão de responsabilidade social corporativa, as duas questões qual é a responsabilidade corporativa das organizações na utilização de novas ferramentas de tecnologia, e uma outra quais as possíveis implicações éticas de justiça social dessa utilização. Agora, você também pode dar uma outra abordada sobre trazendo à tona a inserção de tecnologias emergentes em processos de seleção de pessoas. E aí, dois questionamentos que a gente faz para serem trabalhados em sala de aula são: quais os argumentos as organizações usam para convencer a utilização da inteligência artificial? E quais as mudanças na natureza do trabalho e de seleção de pessoas são proporcionadas por essas tecnologias de inteligência artificial? E aí, além disso, a gente também tem, no caso, uma sugestão de plano de aula, que pode ser seguido pelo professor, onde a gente faz uma divisão ali de todo o tempo para abrir a sessão, abrir a aula, apresentar o caso e fazer a discussão
com os alunos também. Esse caso já foi testado em sala de aula e foi bem interessante as discussões. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Som, porque senão nós conversamos aqui. Bom, pessoal, boa tarde, parabéns. Desculpa, que ali acabou que já complicado fazer no tempo livre, né? Ainda com várias tecnologias ao mesmo tempo, complica a minha vida. Pessoal, vou abrir agora a palavra da professora Júlia, comentar um pouco sobre o trabalho, e depois a aula para os demais aqui da sala comentarem a você, ok? Bom, vamos lá. Eu adorei o caso, achei muito legal, assim. Eu não, para mim é uma discussão nova, né? E aí tem umas questões, a coisa de não usar a citação ao longo do corpo do caso, eu acho que vocês têm algumas, então acho que vale a pena rever. Acho que, aí de novo, só estou tratando temas polêmicos hoje, mas que na abertura do caso vale a pena explorar melhor o dilema e dar um pouco de senso de urgência, porque na abertura a impressão que dá é que é uma decisão que não precisa ser, assim, você pode decidir a qualquer momento, sabe? Depois eu acho que aparece um senso de urgência maior, mas na abertura fica uma coisa assim, vamos, sei lá, eu fiquei com essa impressão que precisava de uma coisa mais trabalhar melhor o dilema, né? Para sair com a sensação de que precisa decidir mesmo. E eu fiquei achando que faltaram dados, assim, até queria saber como é que foi a aplicação. Eu ia perguntar isso, se já tinha sido aplicado. Porque a minha primeira resposta, tipo, eu li o caso e pensei, bom, vai para o pessoal de TI, para quem está comprando esse sistema, e fala, porque meio que é identificado ao longo do caso que o problema é que ele olha para o passado, para os currículos passados que foram selecionados, e aí vê que tem mais homens selecionados, então ele usa essa aprendizagem para reproduzir isso. Se você quer trazer diversidade, de fato, você não pode basear sua inteligência artificial no passado, né? Porque você quer, de fato, mudar o que você está fazendo. Mas eu terminei o caso com a sensação de que era só entrar em contato com a galera do TI e resolver, sabe? Eu sei que não é simples, mas eu senti falta desses dados, assim. Bota dificuldade, tentamos falar com o pessoal de TI, ninguém sabe, faltou, assim. Eu fiquei com essa sensação de que era muito simples de resolver. Ou o contrário, assim, não, é insolúvel. A máquina resolveu fazer sozinha, e aí, obviamente, a gente não vai adotar, porque vai contra nossa experiência, o que a gente quer, o que a gente propõe, nossos valores da empresa. Então, eu acho que precisa aperfeiçoar o dilema para ele estar mais adequado a essa empresa. Porque se é uma questão que é insolúvel, o programa não vai mudar, obviamente não faz sentido para essa empresa, porque ela tem uma coisa de diversidade forte. Se é um problema que é solúvel, então, ou assim, tem dificuldades em resolver, traga essas dificuldades de resolver para valorizar esse dilema, sabe? Eu fiquei com essa sensação, não sei se... Mas assim, eu li o caso, aluno, né? Aluno tem essa viés. Liga para o pessoal de TI e resolve, gente. 15 minutos de reunião, pronto. Bom, Olá, pessoal, boa tarde. A professora Yanaira, a Nai também está aí para me ajudar com esses questionamentos. Só, Júlia, desculpa se eu interrompi a dinâmica. A gente conversa um pouquinho agora ou a gente abre espaço para os amigos e depois... Não, gente, sem dinâmica, vamos lá. O importante é a gente conversar sobre o caso. Então, obrigado, né, antes de qualquer coisa, obrigado pelas contribuições. Ele já foi testado, acho que 2 vezes em sala de aula.
e os feedbacks foram bem positivos aí, né? Mas tem aqui a minha high-tech girl aí, né, do caso, ela também é autora também, tá? Que é a Nai, e ela pesquisa a questão de tecnologia e trabalho, e eu imagino que realmente, Nai, não é tão simples assim quanto chamar a TI, né? A questão do algoritmo, né? Como que é? Tenta explicar um pouquinho para a gente, só para... Perfeito. Obrigada, Carlos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Bom, primeiro, obrigada, né? É uma honra estar participando aqui da sessão, ser selecionado para estar no CMEAD. Então, professora Júlia, realmente, inicialmente os alunos têm essa perspectiva, mas o que a gente fez na aplicação, né? A gente pede a eles que eles procurem também, a gente pede uma resposta. Das duas vezes que a gente aplicou, foi na disciplina de organizações, e aí junto com o capítulo de organizações perversas, etc., né? E aí, pensando nas imagens das organizações, e aí a gente pede a eles que eles também busquem o caso da Amazon e tentem contextualizar com o caso da Amazon. E aí tem 3 problemas. Não funciona ligar para a TI, porque os 3 problemas maiores, o primeiro, é que a Learning Machine, ela, nesse momento, é um problema insolúvel mesmo, assim, não tem solução. Ela pode aprender sozinha, baseada nos dados, e ela cria essa codificação sem que algum programador necessariamente programe isso, e chama, a gente até deixa isso no texto, né, na parte das notas, assim, você tem uma opacidade, que, enfim, aí tem alguns autores que vão estar justificando essa capacidade na Learning Machine, que nem a pessoa de TI consegue compreender como é que esse processamento de dados acontece. Então, nem o pessoal de TI conseguiria resolver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente traz é a falta de diversidade na equipe. Porque se isso, de alguma maneira, fosse visto pela equipe, você assim, vamos testar antes de colocar em prática, etc. Se trouxesse isso para a equipe, talvez pudesse ser resolvido ou amenizado, vamos dizer assim. E o terceiro ponto é que falta alfabetização em dados, principalmente da parte executiva de utilização. Se os profissionais de administração, etc., e esse foi o mote para a gente construir o caso, né? Não sabem que existe esse problema. Então, esse, na verdade, foi o maior ponto para a gente construir o caso dentro da área de administração e não na área de tecnologia e etc. Assim. O maior problema do caso, e é um problema real, não é um problema do caso, é que realmente, atualmente, é insolúvel, mas todas as organizações utilizam. Então, você não tem utilização, você não tem hoje organizações que não utilizam, grandes organizações, que não utilizam HR Techs, como a gente tem várias no Brasil, né? Tem a Gump, tem a Canopy, que foi agora comprada pela própria Gump, etc. Todas as grandes organizações utilizam, mas todas as grandes organizações passam por esses dilemas. Então, você tem escândalos pela internet de pessoas que foram, assim, eu fiz um perfil igual da minha irmã, só que a minha irmã tem 5 anos mais nova que eu. Ela foi aprovada e eu não. Qual a justificativa? A gente não tem essa justificativa. A gente não tem um marco legal da inteligência artificial ainda. Então, muitas coisas que são hoje opacas, são utilizadas pelo mercado e a gente não tem o que fazer, porque não tem legislação para estar buscando. A gente até tem na LGPD a possibilidade das pessoas estarem criando ações para perguntar para a Gump, por que eu não fui aprovada? Mas a gente não tem pessoas suficientes no governo para estarem abrindo essas ações contra as empresas. Então, é um problema bem complexo. E aí, olhando para o foco do nosso caso, a gente queria que os administradores não necessariamente resolvessem, porque não tem solução, assim, realmente um caso, é um dilema, e acaba a discussão com o dilema mesmo, mas que eles começassem a pensar em, olha, a gente precisa de lucro e que os processos sejam efetivos e rápidos, literalmente rápidos, e é por isso que a gente
coloca a inteligência artificial nesse processo, versus a gente também precisa pensar em uma questão de responsabilidade social, de diversidade, de ESG, e você tem várias consequências que são ocultas nesse momento por conta de uma procura de performance. Então, esse era o dilema. E, assim, e aí, a gente separou, nas duas vezes que a gente aplicou, na verdade, uma outra professora também aplicou e trouxe alguns feedbacks interessantes. Você tem grupos, a gente separa eles em grupos, né? Você tem grupos que defendem que não tem jeito, vamos utilizando porque eu preciso de performance na minha empresa, não tem como se voltar atrás, e a gente vai utilizando e vai melhorando aos pouquinhos, e tem outros grupos que falam, não, se isso tá tendo consequências perversas, vamos parar, como é que as empresas usam, eu não sabia disso, etc. E é mais ou menos esse o... Eu acho que esse é um ponto ótimo, desculpa te interromper, mas assim, eu acho que vale vocês colocarem isso no caso, para dar essa sensação de que, assim, bota assim, sei lá, a diretoria ordenou a compra, sabe? Dá uma força maior, porque você bota na mão da pessoa que é responsável pela diversidade a decisão de contratar ou não um programa que tem um problema que é insolúvel e que traz prejuízo, ela vai dizer não. Está muito óbvio a resposta. Coloca na mão dela a dificuldade de a diretoria mandou comprar este programa e instalar esse programa, porque a gente precisa aumentar a performance em X% nesse processo seletivo, e ela está com esse dilema. Né? Como que ela vai... Então, assim, ela vai criar protocolos internos, então, para double check, ela vai... Sei lá, né? Tô agora... Assim, comecei a pensar no caso com outro ponto de vista. É meio que quase que inevitável que ela vá adotar, né? Porque é isso, se as grandes empresas todas adotam, então é quase que inevitável. Para ganhar performance, você precisa adotar. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que isso torna o dilema mais realista do que... Porque eu li com essa sensação, gente, óbvio que ela não vai aceitar. Ela é a menina lá, cartaz, né? Imagina que ela vai aceitar. Eu acho que isso torna ele mais realista e mais factível, assim. Tá certo. Tá certo, Júlia. Obrigado. Bom, obrigada. Eu li lá essa questão de responsabilidade social corporativa. Achei que vocês poderiam estudar um pouco mais esse tema para poder ajustar lá no trabalho, né? No caso de ensino. Vocês puxam mais para a diversidade, né? Ou ética, ou essa questão da legislação específica. Então, só para fazer uma revisão nesse sentido. Tá certo, obrigado. Bom, pessoal, alguém vai falar? Parabenizar, um caso muito bacana, porque a professora Júlia falou já, que é a questão das citações. E eu acho que isso me marcou tanto. Eu já levei uma bomba numa revista. Vem pra cá. Vocês conseguem? Isso. Chama ele aí. Peraí, a câmera aqui vai... Temos uma câmera aqui. Fala. Eu já levei bomba num caso que eu levei numa revista, porque tinha citação. Aí, desde então, eu não é a primeira coisa que eu vejo, já traumatizado, porque eles estão, o caso é aquela história, é aquilo que aproxime e se distancie o máximo possível do artigo científico. Pode se aproximar de um artigo, são as notas. E aí, lá na seção de análise, você pode referenciar, e nem é preocupação, porque, tipo, eu já vi aqui a apresentação, inclusive, que parecia a apresentação de um artigo. Era o caso, mas o cara organizou o slide como se fosse um artigo, você viu, né? Aí, não é. A ideia o caso é distinto, é mais flexível mesmo, é mais próximo do estudante possível. Então, para que ele se engaje com a história, que ele participe. E o caso vocês têm isso, é muito bom. Só a exceção são as citações só, mas nada que comprometa, não. Ali é só tirar a citação mesmo, mudar a escrita e acabou, daquele trecho e pronto. Muito bom mesmo. E parabéns a todos vocês. Bom, Obrigado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Seja online, seja presencial? Eu só pensei em usar esse caso na minha aula de teoria dos sistemas. Vocês viram ler? Usar a teoria dos sistemas, porque é isso.
E ótimo. Você suspeita a palavra que eu adoro, inovação. Pesquisa, parte de pesquisa, então você vai chorar. Adorei. Bem, pessoal, nós temos 3 trabalhos. Vocês querem conversar, comentar alguma coisa mais geral? A professora Júlia aqui comentando mais alguma coisa? Senão acho que a gente pode começar a fazer esse momento da sala. Vocês querem comentar alguma coisa? Quero, primeiramente, começar agradecendo, né, a todos aqui, principalmente ao nosso amigo que trouxe a experiência dele, eu acho que é super válida e é algo que a gente precisa melhorar, né, quem trabalha com casos de ensino, porque temos esse viés de sempre estar trazendo situações, isso é muito importante. Obrigada pela sua experiência, acho que isso ajuda a melhorar sempre mais, né, nos casos. Pessoal que está online, querem comentar alguma coisa no geral? Fiquem à vontade, aproveitem esses minutos finais. Eu queria só agradecer, falar que é muito legal ver várias salas cheias de casos de ensino, assim, porque eles são muito úteis em sala de aula, tem um papel importante no ensino. Para a gente é legal escrever, publicar, né? É uma forma da gente estar publicando e de conseguir, enfim, atualizar currículo com qualquer... É muito mais... É mais simples, mas é mais rápido escrever um caso do que fazer uma pesquisa inteira, né? Então, é uma forma da gente se manter e se manter produzindo para a docência, né? Ele não é tão bem visto na academia, tão valorizado quanto um artigo A1, mas ele produz... É muito legal ver gente produzindo para outros professores trabalharem, né? Pra a gente se alimentando, assim, em sala de aula. Eu acho muito legal isso. Parabéns a todos pelo esforço, porque é um esforço enorme sair dessa... É um esforço enorme a gente entrar numa coisa de artigo científico, depois é um esforço enorme para sair e escrever o caso. Então, é isso, muito legal ver todo mundo aqui nesse esforço de produzir material para dar aula. Nossa, que bacana. Vocês querem comentar mais alguma coisa, pessoal? Só agradecer mesmo. E agradecer muito. Eu vou falar dele aqui agora. Quer comentar uma coisa? Não, é só dele. Bom, pessoal, ficou assim porque vocês estão bem muito maiores aqui do meu lado, então, enfim. Bem, pessoal, então quero começar agradecendo, né, o pessoal que está aqui presencial, o pessoal que está online. Acho que foi uma sessão maravilhosa, muitos compartilhamentos de informações, experiência, algo que nós vamos levar para a nossa vida. Parabéns pelos trabalhos, estão muito bem escritos, estruturados. Para conseguir chegar no congresso não é fácil, né? Nós sabemos o trabalho árduo que está por trás, então parabéns, né? Aproveitem muito. Quero pedir um favor para vocês. Aqui no chat eu coloquei um link que é para vocês estarem fazendo a avaliação da sessão. Isso vai estar ajudando os próximos eventos, né? A melhorar cada vez mais. O pessoal que está presencial, depois se puder estar entrando na agenda, também fazer a avaliação. Ok? Então, quero... Deixa eu só ver aqui os comentários. Ok? Então, obrigada, pessoal. Espero encontrar vocês por aí. Se estiverem aqui pela FEA, procurem a gente, venham tomar um café, venham conhecer o dia presencial, quem sabe, né? Não só FEA, mas temos pessoal aqui do 15, diversos lugares, né? Em geral, acho que é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, agradecer, podem abrir o microfone, dar um tchauzinho, fiquem à vontade, gente. Eu só coloquei no chat meu e-mail, quem está presencial, se você quiser, é Julia Monteiro, não é difícil, juliamonteiro@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, enfim, continuar conversando sobre casos, fez uma nova versão, aplicou, quiser mandar, estou disponível. Ô, Júlia, a Marília, que está presencial, aí ela já compartilhou seu e-mail aqui no nosso grupo de estudos, então pode ficar tranquila, realmente a gente está muito grato aí pelas percepções, e eu agradeço principalmente a diversidade, adorei essa última temática, ela é muito rica, eu acho que em complemento, ficou muito sutil, mas a importância da diversidade de um grupo ali no seu trabalho, eu acho que precisava ser mencionada, viu, Inaya? Parabéns. Muito rico, muito importante, e vem ao encontro aí dos objetivos das ODSs, então eu queria só complementar isso para o seu trabalho, tá? E agradeço a diversidade dos comentários, muito obrigado pela participação, e o pouquinho que a gente cresceu hoje, né? Parabéns, gente. Parabéns para todos. Ótimo, gente.
Temos um café, são convidados também ao café do Network online, né? Acaba não tendo tempo, porque no online você acaba saindo de uma reunião e entrando em outra, né? Vamos tentar dar uma sorte para gente, porque tem uma galera ali no fundo também. Ah, sim. Então, sério, nós vamos dar um print dela, tá? Prenda um sorriso. Vem, você tem que vir aqui para a nossa tela. Isso aqui também. Vamos lá. Vamos para cá. Vou tirar um print da tela e depois a gente tira uma foto. Vamos tentar juntar. Aí a gente também tirou daqui. A gente entrou em. Acho que vamos tirar assim. É para cá, né? Eu olhando ali. Vai você ainda, vou tirar. Não, então a gente tem que pôr para lá. Você consegue fazer? Ah, não. É verdade. Vamos fazer assim. Pronto. Vou compartilhar no Instagram do evento, tá? Depois vocês copiem. Todos terminando um sorriso, né? Legal. Muito bom. Muito bom isso. Vocês querem tirar foto? Vamos tirar uma foto aqui também, né? Tirar foto, gente. A gente veio no presencial, vamos Eu aproveitar. participei de 2 sessões e eu não tirei foto de nada. Como assim? Como é que ela... Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchauzinho. Tchau. Brincadeira. Entra lá também. Sei que é fraco. Tchau, gente. Tá.